Ipiranga. Quando nós lemos qualquer versículo no tocante a casamento, marido, mulher, é para nós podermos refletir também como igreja. A gente não pode pegar apenas o lado natural. O lado natural está mostrando para nós que tem um lado espiritual. A mulher aponta para a igreja. Nós temos estudado isso em toda a mensagem do profeta. Nós vemos isto em toda a Bíblia. A mulher representa a igreja. Se ela é uma mulher má, ela representa uma igreja má. Se ela é uma mulher dentro dos parâmetros bíblicos, ela representa a igreja de Deus, com ordem, com decência. Quando ela é vulgar, ela representa a igreja do mundo, a igreja vulgar, a igreja mundana. Então tem o lugar, a mulher tem sua escolha. Quando fala muito em mulher, mas ela tem a escolha. Se ela escolher o bem, foi como no princípio. Deus vem e avisa: se você fizer isso, você morre. O que foi que Eva fez? Comeu para morrer. Ela não comeu sem saber. Ela comeu, já tinha sido avisada: se você fizer isso, você vai morrer. E ela foi e morreu. Adão ouviu de sua mulher, morreu também. E assim a gente vê todo mundo até hoje. Ninguém tem que olhar para trás e dizer: oh, Adão, se eu te pegar, você vai ver. Eva, o que você fez? Não, você é o Adão de hoje, você é a Eva de hoje. Está sendo colocado diante de você o bem e o mal. Está tendo uma advertência: se você inclinar para o lado do mal, você vai morrer. Se você inclinar para o lado correto, você vai viver. Mas a maioria dos homens, eles inclinam para o lado mal. Por quê? Porque você tem uma carne. Olha para vocês verem quão bom é ter o Espírito Santo dentro. Que você tem uma carne, então tudo que você escolhe e deseja é da carne. Sua carne não quer o céu. O que quer o céu é a sua alma. Sua carne quer o mundo, sua carne quer carne, sua carne quer pecado. Mas a sua alma, onde o Espírito Santo habita, quer Deus. É isto que é precioso para cada um de nós. Não sermos apenas o homem natural. E como homem natural, nós escolhemos coisas naturais, comemos as coisas mundanas, mas como homens espirituais, nós temos que ter um alimento para a alma, um alimento espiritual. E o alimento espiritual sempre é a promessa do dia, é o alimento espiritual de Deus para cada filho seu. Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem gente que diz que é de Deus, mas não ouve a voz de Deus. Então como pode ser de Deus se não ouve a voz de Deus, quando Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz? A voz dele é a palavra. Não é que você escutou alguma coisa assim no ar, que é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a palavra. Você lê a Bíblia, você sabe que esta é a voz de Deus. A voz que falou através de todos os profetas, depois através do Filho, agora através do sétimo anjo, e hoje a última hora em que vivemos através da esposa. Vamos mexer nisso porque ela tem um cargo sagrado. Um cargo, ela tem uma missão, um compromisso. Ela tem um compromisso, não é mundano, mas é sagrado, isto é, um compromisso de devotado, dedicada. Este é o compromisso que ela tem, ela é consagrada. Por isso eu pensei um cargo sagrado. Se a mulher tem um cargo sagrado e ela foi feita diferente.
se todo lugar ensinasse como a Bíblia ensina, seria também diferente. Mas não ensina como a Bíblia ensina. A mulher foi feita diferente. Não tem ninguém, nenhuma fêmea, que pode comparar com a mulher. Ela foi feita diferente. Todas as fêmeas animal, elas têm o seu tempo de aproximação do seu macho. Toda fêmea animal. Um touro não chega a uma vaca todo dia. Tem o tempo. Por isso a mulher foi feita diferente. Ela foi feita de uma maneira que podia o homem, o marido ou não marido, aproximar a qualquer hora. Isto aí é que muda o que as pessoas pensam e creem com respeito à parte feminina. Só que elas teriam que entender que ela não está no plano da criação, mas um subproduto. Foi exatamente depois que Deus criou, aí que ele tirou a mulher de dentro do homem. Ela é um subproduto, por isso ela é diferente. Se pode chegar a ela a qualquer tempo. Isto mostra também a igreja para cada um de nós. Você pode chegar à igreja a qualquer tempo. Não tem um tempo determinado para você chegar à igreja. Como não tem um tempo determinado para o homem chegar à mulher. Então na igreja também não. Você pode chegar à igreja a qualquer tempo. Tem um cargo sagrado. O ministério de cada dia que Deus manifesta, ele tem um cargo sagrado que aquelas pessoas devem estar dedicadas, consagradas àquele fim, àquele cargo, àquela missão. O que adianta a gente ter uma missão se não tem uma consagração para aquela missão? Não vamos fazer nada. Você tem uma missão, então, que é um cargo, você tem que ter uma consagração para aquele cargo. Por isso, a mulher tem um cargo sagrado. Mas vamos entrar aqui nesses pormenores que o profeta prega, e onde eu já comecei a falar, nas asas de uma pomba branca, 123. Quero que vocês prestem atenção, que para todas as pessoas que nos ouvem, sabe que nós cremos num profeta, e a mensagem que pregamos, ela está fundamentada na mensagem deste profeta, que a mensagem deste profeta está fundamentada na Bíblia. Você diz, por que não vai direto à Bíblia? É porque você sabe que cada igreja tem o seu fundamento. Cada igreja está fundamentada em algo. Quando você vê uma igreja que tem mulheres pregadoras, a maioria delas sempre tem uma mulher no domínio, porque é um meio de fundamento que eles têm, desde que veio lá de 1950, quando uma mulher estava tomando as rédeas da igreja. Isso daí foi exatamente no meu tempo, eu pertenci a esta igreja. Então toda a igreja é devotada ao trabalho feminino. Tudo que vai fazer é um devoto mesmo da mulher. Por quê? Porque eles já estão numa igreja fundada por uma mulher. Outros são fundados por homens, mas depois eles dão lugar para elas ministrar, quando a Bíblia diz que é para elas ficar caladas nas igrejas. Este é o cargo, ela tem um cargo, e que é difícil ficar calada. O homem tem um cargo, amar sua esposa. Amar é tratar bem. Amar é condoer-se com o sofrimento daquela pessoa. Amar é dedicar
àquela pessoa. Não adianta você amar apenas por palavras, tem que amar por obras. Você tem que dar demonstração que verdadeiramente ama sua esposa, assim como a Bíblia diz que é para nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu creio que se cada um ficasse no seu lugar, o homem ficasse no seu lugar e a mulher no seu, estaria bem. Pela Bíblia, os crentes verdadeiros vão prosseguir assim, procurando o seu lugar em Cristo. Esse é o dever de cada cristão. Mas o mundo evangélico não pensa nisso. O mundo evangélico, eles procuram ter o seu lugar satisfazendo a lei do mundo, a lei do Brasil, a lei dos Estados Unidos e assim por diante, onde você mora. Então você tem uma lei na qual você é regido, e as pessoas, elas são dominadas por aquela lei. Agora, o cristão, além da lei do Brasil, ele tem a lei de Deus. A lei de Deus é sua palavra. A lei de Deus não quer dizer 10 mandamentos. A lei de Deus é a Bíblia inteira. Você tem toda a palavra de Deus para te orientar, para você fazer o que é correto. Mas eu quero voltar a esse pensamento, onde nós vemos que a mulher pode-se chegar a ela a qualquer tempo. A igreja pode-se chegar a ela a qualquer tempo, se as pessoas percebessem isso, mas só que a mulher é um subproduto. A igreja é um subproduto. A igreja não é um produto. A igreja é um subproduto. Deus não pegou e fez a igreja. Deus pegou e fez Cristo, o Filho. E de onde saiu a igreja? Do Filho. Então, de onde saiu a Eva? Do Adão, um subproduto. Adão é o produto. Da onde saiu a igreja? De Cristo. O que Cristo é? O produto. O que a igreja é? Um subproduto. É o que deriva-se do produto. É isso que se entende. Eu creio que se cada um de nós observarmos a Bíblia e seguirmos como cristãos a Bíblia Sagrada, então não teríamos dificuldade, não teríamos milhões de denominações como existe hoje. Mas por que tem? Porque cada uma ensina uma coisa. Então vamos dizer, são todos iguais. Vamos parar nesse pensamento, são todos iguais. Quando foram todos iguais? Quando que a mulher e o homem eram igual? Antes do pecado. Aí era igual. Mas depois que pecou, não era igual mais. Mas antes do pecado, era igual. Para onde Deus está levando a igreja hoje? Para o milênio, para o novo Éden. O que aconteceu naquele Éden? Lá atrás, não havia pecado. Para onde a igreja vai? Não há pecado. Então, a igreja, o subproduto que Deus está levando-a a estar no mesmo patamar de Cristo no milênio, como marido e mulher estava antes do pecado. O pecado é que fez a separação. O pecado é que trouxe a sentença. Qual foi a sentença para a mulher? Com dores dará à luz filhos. Qual foi a sentença para o homem? Do suor do seu rosto ganhará o pão de cada dia. Qual foi a sentença para a serpente? Rastejarás sobre o teu ventre. Quando o pecado entrou, então houve uma sentença. E dali para cá, ele passou a dominá-la. Você dá luz filhos, o seu desejo é para o seu marido, não para o marido de outra, não para outro homem. Olha para você ver,
vai na Bíblia. O seu desejo é para o seu marido e ele te dominará. Isto é, após o pecado. Antes do pecado não era assim. As pessoas querem viver e fazer leis antes do pecado, submeter-se a leis antes do pecado, quando elas estão vivendo após o pecado que Deus estabeleceu no novo patamar de leis para nós. Lá não morria, mas depois do pecado, então você morre. Lá ele e ela era igual, mas depois do pecado, ele te dominará. Assim é Cristo e a igreja. Nós estávamos em Cristo, nós éramos igual, porque nós estávamos dentro dele através de 3 manifestações que deveriam ainda aparecer ao mundo: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, que era água, sangue e vida, certo? Isto quando saiu de Cristo, quando aquela seta romana furou o seu coração, saiu água, sangue, e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aquilo estava saindo a esposa, formada pela mensagem de Lutero, Wesley e a vida nos dias do Espírito Santo no profeta. Você diz, por que não nos pentecostais? Os pentecostais foram restauração dos dons. A vida veio no processo correto. Lutero, Wesley, Branham. Essa é a forma da vida chegar. Não podia a vida chegar com 4º movimento. Não, o movimento que tiveram os pentecostais de pular, gritar, regozijar, curar enfermos, expulsar demônios, foi muito maravilhoso, mas não era a vida. Vida é a palavra. Você sabe o que é vida? Quando você é igual ao original. Aquilo tem vida. A mensagem de Lutero era uma parte, a mensagem de Wesley outra parte. Os pentecostais formaram a parte dos lábios, diz o profeta. Mas quando chegou o tempo da visão profética, que vem acima, e agora você, após a visão profética, você tem que saber que estamos no tempo da mente de Cristo. Esse é o espaço do profeta para cá, que nós não temos a nossa mente, é a mente de Cristo. E qual Cristo? O Cristo que se manifestou no entardecer. Aí você tem aquela mente naquele dia, que é a revelação de tudo que estava escondido na Bíblia por estes centenas e milhares de anos, inclusive esses 2000 anos principais, que nós tivemos 7 eras da igreja, que estava acontecendo coisas nestas eras, mas ninguém sabia o que era, até que a voz do 7º anjo soou e nós ficamos sabendo. Amém. Amém. Escuta o que o profeta disse, falando da pomba, macho e fêmea, nas asas de uma pomba branca, pregada em 1965, parágrafo 123. E a outra coisa é, ela é sempre leal a seu companheiro. Ela tem um cargo sagrado, tem que entender isto. E uma das partes que está dentro desse cargo sagrado, ela é leal a seu companheiro. Não somente a pomba é leal ao seu companheiro, está mostrando em tipos para nós, nesse tempo em que vivemos e em todos os tempos. Isso está mostrando que ela é fiel, a mulher é fiel. Diz o homem também, mas ela é fiel ao seu companheiro. A pomba macho ou fêmea nunca deixa um ao outro. É interessante, as pessoas dizem que amam, elas casam e dizem que vão até que a morte separa, e depois não dão conta de viver até que a morte separa. Está o problema onde? Nos casais.
Está o problema em quem escolhe, em quem aceita tudo isto. Porque não é para deixar o outro, é como a pomba, fêmea e macho. Um não deixa o outro. Assim deve ser o marido e a mulher. Um não deixa o outro. Assim é Cristo e a igreja. Um não deixa o outro. Se você diz, eu deixei Jesus, porque você não era dele. A fêmea encontra seu companheiro na estação do acasalamento. Veja, isso lisonjeia a grande criação de Deus. Preste atenção, a pomba encontra o seu companheiro. Mas quando? Na estação do acasalamento. Não em qualquer estação. Tem um tempo certo de acasalamento. Aí encontra o seu parceiro, o seu companheiro. Essa é a razão pela qual ele, Deus, fez Eva um subproduto. Veio, se ela houvesse sido feita como as demais fêmeas, quando chegasse a época do acasalamento para ela, ela haveria encontrado seu companheiro. Porém, ela podia em qualquer época. Aí a serpente a encontrou em qualquer época. Ela não tinha uma época certa que ela podia ter amor, ter prazer com o seu companheiro. Ela era um subproduto diferente de todas as demais fêmeas, que ela pode ter o seu prazer, o seu desejo a qualquer hora. É livre para isso. Eu não sei se vocês entendem todas essas coisinhas que a gente tenta esclarecer para que você possa ver Cristo e a igreja. O tempo certo. Porém, podia em qualquer época. Veio. Essa é a forma, isso é o que é. Não queremos entrar nisso, porque tenho isso em casamento e divórcio e assim por diante. Mas mesmo assim, ela é honrável e trouxe aquela virtude. Está falando da mulher agora. Ela é honrável e trouxe aquela virtude. Ela tem um cargo sagrado. Você sabe como eu preguei sobre isso outra noite? Tudo bem, observe. Ela tem uma grande responsabilidade. Isto está sobre a mulher. Ela é diferente. Ela teria que preservar no cargo sagrado, guarde bem isso daqui, no cargo sagrado, e que ela tem uma virtude, e ela não poderia deixar romper essa virtude, que é a virgindade. A virtude dela só podia ser rompida pelo marido. Hoje elas deixam qualquer rapaz romper sua virgindade. O crente também é assim. O crente deveria esperar para a hora dele casar com a palavra do dia, para que a palavra do dia pudesse romper sua virgindade, para poder conceber, para poder ter prazer com Deus. Mas o crente vai na católica, vai na batista, vai na espírita e vai. Eles não têm aquela parada certa. Esse é o problema. Perdeu a responsabilidade. Tanto o homem, a mulher, a igreja. Cristo está à espera, nesse dia final, de uma esposa que tem um cargo sagrado e que tem a vida virgem. Agora você diz, como vai ter vida virgem? Você sabia que tudo que você fez de errado na vida, quando você aceita Jesus Cristo, quando você vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele apaga todo aquele passado. Você é uma pessoa só dele, dali para frente. Assim como a mulher, ela é a mulher só daquele marido. E aquele marido é só daquela mulher. Um não deixa o outro.
Tem lutas? Tem. Tem problemas? Tem. Tem cansaço, doença, agonias, tristezas? Tem, mas tem alegrias, tem prazer. E você vive pelas duas coisas. Você não vive só pelo prazer, mas tem que viver pelo sofrimento, pela dor. Porque é isso que tem o casamento, é isso que tem a vida cristã. A vida cristã não é que levanta a mão, aceita Jesus, você vai para o céu. Não, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, esse negócio de cristianismo, aceita Jesus, que você vai ficar curado e vai ficar uma bênção, isso é um monte de mentira. Deveriam pregar o que Jesus pregou. Quando você aceita Jesus, você sabe, agora estou vivendo no mundo. No mundo eu tenho aflição, mas aqui dentro tem Deus. Aqui dentro tem sua palavra. Aqui dentro tem sua natureza. Quando Eva saiu de Adão, sabe que ela sabia que ela tinha saído, aquele espírito feminino dela tinha saído dele. Deus o criou com o espírito sobejando, porque ela estava nele. E depois que Deus o criou, o pôs a dormir, porque viu, você sozinho não vai bem. Por isso que você vê, o homem sofre com uma mulher, mas casa de novo. A mulher sofre com o homem, mas está querendo casamento. Sempre está querendo encontrar, achar algo melhor, encontrar a satisfação. Isto é a vida na terra. Então, quando a gente pode perceber o que Deus já fez por nós, preparou agora esta vida para nós vivermos, honrando-o. E assim como Eva saiu de Adão, a igreja saiu de Cristo no Calvário. Ela é esse subproduto. Ela lhe deve honra. Oh, vai falar isso numa era dessa, irmão? As mulheres quase batem na gente. Mas a Bíblia diz, ele te dominará. Não ele te baterá, não. Ele te pisará, não. A Bíblia diz, ele te dominará. E o que ele faz para ela? Ele a ama. Mas as pessoas nunca percebem isto. Assim é Cristo e a igreja. O Espírito Santo que nós temos é aquele Espírito que estava em Jesus. Aquele que o dominou. Aquele que o fez sujeito ao Pai. Assim somos nós. Se temos aquele mesmo Espírito, somos sujeitos a Deus. Somos sujeitos à sua palavra. Porque nós somos a esposa de Deus. Isso é espiritual. Aqui na terra, fala marido e mulher, é sexo. Mas entre Deus e você é espiritual. É Deus te dominar. É você estar debaixo da mão potente de Deus. É Deus te guiar por onde você deve andar. É você estar debaixo do domínio dele. Senhor, o Senhor aprova o negócio que vou fazer? Senhor, eu peço a tua direção nesse casamento. É sua vontade? Em tudo você tem que orar e pedir direção de Deus, porque você é uma pessoa cristã, que agora você sabe que tem o Espírito Santo que dirigiu o próprio Filho, e o Filho foi sujeito ao Pai. Deus fez isso, irmãos, para mostrar para nós, não duas pessoas. Ele fez isso para mostrar que nós estávamos dentro dele. Assim como o Filho estava mostrando que saiu do Pai, que era a pequena luz, o Logos, que desprendeu de Deus, agora estava a mulher, a igreja, mostrando que ela também era a luz que tinha se desprendido de Cristo. Jesus não só disse, eu sou a luz do mundo, que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Agora, vós sois a luz do mundo, porque saíste dele.
Quando Adão adormeceu, ou Deus o adormeceu e tirou a Eva, lá no Calvário, Deus adormeceu o filho e tirou a esposa, através de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, que é a vida de Deus, a mensagem original. Isso que é vida. Vida não é o regozijo pentecostal. Vida é a revelação dos selos, dos trovões, é o original de Deus para a igreja, para que ela possa se submeter à direção total do esposo celestial. Como essas coisas são boas. Mais um parágrafo: a união invisível da noiva de Cristo. Eu tenho sempre lido isso para vocês em algumas mensagens. Ele diz assim: agora ela tem um sagrado, é um desejo. Eu desejo nomear 3 coisas aqui nas quais ela não deve se apartar. Eu estou falando, tenha a igreja em mente, enquanto estou falando isto à mulher natural. Tenha a igreja em mente. Segundo Paulo, está aqui no 7º capítulo de Romanos, tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor. Deus tem dado isso para a mulher, um cargo sagrado, uma virtude que ninguém tem. Ela é a virgem. Esse é o cargo sagrado, é a virtude que ela tem dentro desse cargo sagrado. E depois ela joga nos braços de qualquer cabeludinho. Vai falando, vai pensando mais alguma coisa aí. Ela se joga. Ela não vê com quem casa. Enquanto ela deveria olhar. Eu vou casar quando eu encontrar um verdadeiro homem que possa então eu mostrar para ele a minha virtude. Mas, gente, estou falando de um evangelho, o evangelho de Deus. Estou falando do evangelho de um povo de Deus. Agora, nós estamos aqui no mundo. Como você pode, na era que você vive, pregar uma coisa desta, quando cada vez que a moça está namorando, sai com o rapaz, não fica sem beijar? Daqui a pouco não fica sem ir no motel, e depois larga daquele rapaz, casa com outros, faz a mesma coisa, 1, 2, 3, mais vezes, e depois vai um dia a um casamento. Se ela entendesse que ela tem uma virtude, um cargo sagrado, mas uma virtude chamada virgindade, que ela deveria deixar aquilo para o dia de núpcias, do casamento. Mas não, aquilo é banal hoje. Se uma moça for ao ginásio e ela for virgem ainda, é mofada por todas as outras. Por quê? Porque elas não estão preocupadas mais com isso. Elas estão preocupadas em saciar seus desejos e os desejos bestiais desses moços que as toma só para desonrá-la e depois mete o pé nelas. E elas parecem tão inocentes que desobedecem pai, mãe, igreja, qualquer um. Elas desobedecem e vai. Daqui a pouco volta chorando, volta gemendo. Mas o que foi que fez? Você se perdeu. Você não deu valor ao cargo sagrado, a virtude que você tinha, você jogou para um rapaz. Tem hora que perde a virgindade com um rapaz que não vale a pena, que não vai sustentá-la, que não vai cuidar dela, que não vai amá-la, que não vai viver para ela. Ah, meus irmãos, como o crente pode fazer isso? Ele perde a virgindade com uma igreja que não vai fazer nada para a alma dele, que não vai mostrar para eles os segredos que Deus revelou nos dias da voz do 7º anjo. Eles perdem a virgindade com qualquer denominação. Por isso são os crentes sofredores, por isso são as mulheres sofredoras. Aleluia. Uma virtude particular, nenhuma outra coisa tem senão a mulher. Isto é certo. Isso é encomendado a ela por Deus.
ela não deve violar essa virtude. Eu estou tomando isso para poder ver se ajuda o crente a pensar melhor, a não perder sua virgindade espiritual. Com qualquer igreja te deflora e não cuida de você, e não tem o prazer de revelar a verdade. Cuidar de você não é ficar na sua casa te enchendo as paciências. Cuidar de você não é todo dia estar com você. Ficar com você é te dar uma mensagem que verdadeiramente você apaixona por aquela mensagem e mostra: acertei no meu casamento, no meu casamento espiritual, acertei. Tem hora que você diz: não acertei no meu casamento natural. Então, se você não acertou no casamento natural, procure agora acertar no casamento com Deus, no casamento com a sua palavra. Aquilo que Deus está te orientando hoje, vá e cumpra. Isso é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude. Agora tem outro problema, porque está falando de fornicação. Muitas vezes, falando de fornicação, você tem que pensar em rapaz e moça. Fornicação não é o marido e a mulher já casados. Fornicação é o rapaz e a moça. E o que nós lemos aqui na Bíblia: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Leito sem mácula é quando você casa e vai para o leito com uma virgem. Leito maculado é quando você casa e ela não é virgem mais. Então você vai para a cama, mas tem muitos que não têm o prazer da lua de mel. Eu falei: não tem mais mel não. Aquilo já passou. É o tempo que nós vivemos. As pessoas não primam por si própria, pela sua natureza, pela virtude que tem, não segura aquilo. Por quê? Por causa da carne. E o homem tem que valorizar essa mulher. Ele tem que saber que ela é um vaso sagrado. Ela deveria saber que ela é um vaso fraco. A Bíblia diz que o homem, ele então tem que ser forte. Se a Bíblia chama só a mulher de vaso fraco, é porque o homem é forte. Isso quer dizer, ele pode vencer. Agora, é coisa que é difícil. O homem vencer, quando lhe é ofertado, é difícil ele vencer. Mas ele é mais forte. É ele quem tem que despedi-la. Mas ele é um pato. Todos os nomes que colocam, vamos falar só este. Mas ele primou pela vida cristã. Ele cuidou da sua vida cristã. E ele tem poder sobre o corpo dele. Ele tem domínio sobre o corpo dele. E se a moça lhe oferece, ele tem domínio para rejeitar, porque ele domina o seu corpo. Mas hoje o rapaz já está fazendo de tudo para a moça, e muitas vezes depois não valoriza aquela moça o quanto ela tem valor. E aquela moça se joga nos braços de um rapaz que não vai cuidar dela. Eu tenho pensado nisso como crente e a igreja. Você está numa igreja que ela não cuida da sua alma. O tempo que nós vivemos é tempo de conhecer os mistérios de Deus que estava oculto por estes milênios. E agora, nos dias da voz do sétimo anjo, em William Marion Branham, Deus veio e revelou isso para você, revelou para nós. Nós devemos ser agradecidos. Isso daqui você não troca por nada. Não troca por nada. Estou terminando. Agora, mesmo se faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que ele a aceita e corrigi-lo. Eu posso usar os dois lados, porque aqui a Bíblia está mostrando que é o moço e a moça, não são casados. Se faz algo errado, quer dizer, se ela não é virgem mais, ela deve falar para o rapaz, confessar ao rapaz e corrigir aquilo. Escuta,
Simplesmente da mesma forma como a igreja que estava casada com a lei também tem que confessar isto. Se ela não faz, se a mulher não faz e vive com aquele esposo por 10 anos, e então o confesse, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Por quê? A Escritura diz: fornicação é vida imunda. Cada pessoa tem que olhar para aquilo que Deus te deu, velar, zelar, cuidar daquilo que Deus te deu. Assim como a moça devia cuidar da sua virgindade só para o seu marido, aquele com quem ela vai casar. Não quer dizer vou te ajudar. Não quer dizer que se você fez isso no passado, no tempo da incredulidade, no tempo da cegueira, no tempo da ignorância, você não sabia dessas coisas, fez? Então, creia na palavra de Deus, confesse seus erros um ao outro, seus pecados um ao outro, e creia que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já nos tem purificado de todo pecado. Não precisa viver uma vida condenada, não. Mas para quem ouve agora, para quem vai ao casamento ainda, as pessoas deveriam orar bastante, ver com quem vai casar, examinar direitinho, porque depois que casa, na verdade, se você vai lá o mesmo juiz fez o seu casamento, ele pode depois assinar seu divórcio. Isso é fácil. Agora eu estou falando isso aqui entre cristãos. Não tem divórcio entre eu e Jesus. Não tem divórcio entre eu e a palavra. Não tem divórcio entre eu e esta revelação. Eu tenho crido nesta palavra como Ele tem me escolhido e te escolhido. Porque assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós. São João 15. Ele é quem nos escolheu. E o que nós fizemos? Aceitamos. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia que Jesus era tudo isso não. 1955 mais ou menos. Olha, quando eu aceitei Jesus, 1965 melhor, você já pensou bem? Eu não sabia que Jesus, aquele que eu tinha aceitado como meu Salvador, era tudo isso. Eu só sabia que Ele era meu Salvador, meu curador, aquele que me perdoava. Mas passou uns tempos, fiquei sabendo que o meu Salvador tinha vindo para revelar mistérios que ninguém nunca soube desde o princípio da Bíblia. Mistérios que Ele tinha reservado apenas para sua esposa, só para ela saber, ninguém mais pôde saber. Por isso na lei eles não souberam, na graça eles não souberam. Os mistérios estavam escondidos em Apocalipse 10, 7. Só Ele poderia revelar. Deus teria que vir nesse tempo para revelar através do seu profeta todos esses mistérios. E Ele revelou para quem? Revelou para sua esposa. Quem não era esposa de Deus ali nos Estados Unidos, com a mensagem de William Branham, quem não era esposa não soube nada disso. Escutaram a pregação do irmão Branham, mas não entenderam. Não souberam quão grande é este Salvador. Quão grande é este Deus, quão grande segredo Ele tinha, e como que Ele passou por tanta gente boa, e veio revelar este segredo a nós. Passou por sábios, por reis, e veio revelar isso a nós. Diz por quê? É como ele foi, aquele rapaz foi buscar uma moça lá em Chicago. Você conhece a história. Ele foi naquela festa
E logo apareceu aquela mocinha andrajosa, não estava assim de uma forma petulante, como estavam as primas. Não, estava com roupa de trabalho, descalça. E ele, o rapaz, o noivo, que precisava de uma noiva, saiu lá para o curral, cansado daquele cheiro de perfume, cansado daquele cheiro de cosmético. Ele foi lá tomar um ar, lá no curral. E estando no curral, lá vem uma mocinha, cabisbaixa, com uma vasilha d'água suja, para jogar ali perto do curral. E quando ela o fez, ele a parou e diz: você sabe o motivo da minha vinda aqui? E ela, sem jeito, não é aquela sapeca que já está pulando nele, não. Você sabe qual o motivo da minha vinda aqui? Não. Cabeça baixa. Não, senhor, não sei. Eu vim aqui para buscar uma esposa. Tudo bem, né? Quem sabe ela podia pensar: tem muitas, minhas primas são lindas, bem vestidas, está tudo aí. Ele diz: mas em você encontrei o caráter que eu preciso. Não naquelas bem vestidas, mas naquela andrajosa, mas que tinha algo dentro que agradou aquele rapaz. Assim você tem que saber que é Cristo, porque Cristo não escolheu as grandes igrejas, o grande povo que tem hoje no mundo. Ele foi escolher você para saber que os selos foram revelados. Ele escolheu você para falar para você que a era terminou, que o último eleito entrou, que ele já chegou. Você sabe que eu tenho um novo nome? Ele não falou para a assembleia, ele não falou para o povo da mensagem, ele não falou, mas ele falou para você. Você sabe que eu tenho um novo nome? Além do mais, vou deixar mais claro: você sabe que o meu novo nome é Bran? Quem me ouve agora lá, quem não é da mensagem, esse homem é doido mesmo. Mas se não for doido, não prega essas mensagens aqui. Para pregar essas mensagens, tem que ser doido. Doido pela palavra, doido pela verdade, doido pelo que é correto, doido pelo caráter, pela vida vivida. É isso daqui, para poder crer e viver estas coisas aqui. Isto pertence a você. Então seja agradecido. Deus te escolheu. Eu e você, nós não merecemos, mas Ele nos escolheu, que foi a graça. Obrigado, Senhor, por mais este momento que desfrutamos em Sua presença. Ajuda-nos a dedicar nossa vida a Ti, Senhor. Quantas pessoas dão tudo para uma igreja falsa, dão casa, dão dinheiro, pagam os seus dízimos, tudo num lugar falso, não tem a revelação, não sabe nem o nome do Pai. Outros não sabem nem que o Cordeiro saiu do trono, não sabem nem que o 7º selo esteve na terra e o seu nome era Brana. Eles não sabem, Pai, e eles dão tudo que eles têm a estas igrejas. Eles não cuidam da virtude que o Senhor deu para eles. Eles estão como Esaú, jogando fora, pertencendo a uma denominação. Eles não têm a luz suficiente para ver que o Senhor, nos dias da voz do 7º anjo, o Senhor abriu esse livro que estava fechado, e hoje ele não está mais fechado, ele é aberto nos dias da esposa, onde ela tem um cargo sagrado, ela tem uma virtude, ela não deixa nada romper essa virtude, senão a palavra de Deus do dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou.
O mistério escondido que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.